Fala, Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona o package do Shared Preferences, para você poder persistir dados no seu aplicativo em Flutter, fechou? Então bora pro vídeo. Bom, então, Coder, o que é o Shared Preference, tá? Para quem não sabe, o Shared Preferences ele é uma maneira de você persistir os dados no seu dispositivo, tá? O dispositivo ele pode ser da plataforma Android, iOS, Linux, macOS, Web ou Windows, tá? Então ele tem suporte para todas essas plataformas. E ele é um Flutter Favorite, tá? Então você consegue ver o label aqui de Flutter Favorite, então você pode confiar nesse package e usar tranquilamente, tá? A única coisa que eu digo, né, é que aqui na própria documentação dele, ele diz que esses dados eles não são garantidos que eles serão escritos, né, serão salvos, né, no seu dispositivo, tá? Então, você tem que tomar cuidado com dados mais críticos, né, para você não ter problema depois, tá bom? Mas para coisas mais tranquilas assim, você pode salvar ele normalmente, tá? Como por exemplo um token do usuário, tá bom? Legal, se a gente for descer aqui um pouco, tem alguns exemplos, tá? E você pode então fazer o set aqui, né? O set ou write data, para você então escrever dados, né? Ou seja, salvar dados no seu dispositivo. E aí você pode salvar para diferentes tipos, né? De variáveis, como inteiro, bool, booleana, né? Double, string e lista de string, tá? E aqui para o read data, que a gente usa o get, né? E aí temos então os diferentes tipos aqui. Novamente, né? Inteiro, booleana, double, string e lista de strings, tá bom? A gente consegue também remover, né? Passando então aqui, né? No set a gente passa uma key, né? Que é a chave de acesso a esses dados. E aí esse aqui é o valor que a gente quer salvar, certo? E aqui no get a gente tem apenas que passar essa chave de acesso, que é a key, certo? E a gente pode então remover, né, do Shared Preference também, remover do dispositivo do usuário com o remove, tá bom? E aí você pode então dar uma lida aqui na documentação, que ela é muito bem escrita, tá bom? Então vamos agora para o código, tá? Então o que acontece? A gente tem esse incrementador, né, que é o aplicativo de demonstração aqui do Flutter, e cada vez que a gente clica aqui no mais, ele vai somando um aqui pra gente, tá? Então 4, 5, 6, 7. Agora se a gente reiniciar o app, você vai ver que ele volta a ser 0. Por quê? Porque quando a gente reiniciar, ele vai passar por tudo aqui, né, pro main, run app, ele vai passar aqui, criar esse my app, e aí ele vai criar esse My Homepage. E aí quando ele vai no estado aqui do My Homepage, ele seta o computador como 0, tá? Então ele sempre vai fazer isso, sempre quando a gente reiniciar o aplicativo. E aí o que a gente vai fazer é persistir esses dados usando o Shared Preference. Então quando a gente for reiniciar, né, aqui, clicar no botão, a gente vai carregar, né, esse dado primeiro, e aí mostrar ele aqui na tela, o dado que a gente salvou, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Antes então da gente carregar, vamos fazer o set, né? Que é salvar o dado, o write data, né? Então se a gente for aqui na documentação, a gente pode salvar, né? Usando esse set int aqui, tá? Só que antes a gente poder usar um set aqui, a gente tem que primeiro pegar a instância do Shared Preference, que aí a gente precisa usar uma função assíncrona, certo? Então usamos o await aqui para a gente recuperar essa instância, e aí depois a gente dá então esse set, tá bom? Então vamos copiar essa parte aqui, vamos adicionar antes, né, o package. Então vamos dar um Ctrl Shift P, add dependency, Shared Preferences, certo? E aí, dou um Ctrl P aqui, entramos no YAML file, e aí ele fez então o download aqui do package pra gente, tá? Então aqui temos a versão 2.3.2, legal? Podemos fechar, voltamos para o main. Só precisamos, sempre quando a gente instala um package, a gente precisa interromper, né? E iniciar novamente o app, tá? Então executar sem depuração. E aí, enquanto ele executa, a gente vai então fazendo o nosso set aqui, tá bom? Então vou dar um Ctrl V. Temos agora o Shared Preference. Vamos clicar aqui na lampadinha e dar um Import Shared Preference. Então ele é, como eu disse, né, uma função assíncrona aqui para a gente fazer o Get Instance. Ele é um feature,
certo? E aí, então, a gente precisa, então, dar um await. Só que para a gente usar o await, a gente precisa adicionar aqui o async nessa função. Legal? Agora, então, podemos fazer aquele set, certo? A gente tem uma variável int, né? Uma variável inteira aqui. E aí, então, a gente tem, né? Se a gente for ver mais uma vez na documentação, a gente tem essa parte aqui que a gente pode até dar um Ctrl C, né? Aqui nessa parte do get int. Opa, desculpa. Na verdade, é aqui em cima, né? O set int, porque a gente quer setar primeiro o valor, certo? E a gente dá um Ctrl V aqui, tá? Lembrando que essa função aqui é o increment counter, para a gente então incrementar toda vez que a gente clicar nesse botão. E a gente vai somar 1, tá? Então, 0, 1, 2, 3, tá bom? Então é isso que está fazendo, tá? E aí a gente vai dar então um nome para essa chave de acesso. Eu vou colocar aqui, em vez de counter, eu vou colocar number, tá? E aí aqui é o valor, que o valor vai ser esse próprio underline counter aqui. Legal? E aí podemos salvar, tá? Agora então toda vez que eu clicar aqui, eu vou passar aqui nesse set state, somando o counter 1. E aí a gente soma, só que também a gente vai salvar este valor para dentro dessa chave aqui, number, tá? Então temos aqui no set int, a gente tem o key, né, a chave, e o valor aqui do lado direito, que é um inteiro, certo? E aí então ele vai somando, e aí ele vai salvando aqui pra gente, tá? Só que se a gente atualizar, perceba que ele ainda vai voltar para o 0. Por quê? Porque a gente não está carregando ainda esse dado. Então a gente falta carregar este dado e aí assim a gente vai conseguir mostrar ele aqui, tá bom? E aí, então para a gente carregar, a gente vai dar um init state aqui, certo? E aí eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de load cache, certo? Que se chama, o cache, ele é esses dados que foram salvos, né? Aqui no meu aplicativo. E aí teremos então um future, né, que vai ser uma função assíncrona também. E eu vou chamar aqui load cache. E aí aqui dentro a gente entra na documentação. E aí então a gente tem que recuperar novamente essa instância aqui do shared preferences. Ctrl V, colocamos o async aqui, já que estamos usando o await. Agora a gente vai, então fazer o get, né, dessa variável aqui, né, do nosso number, né, do nosso número, certo? E aí então a gente usa o get, né, o get int, lembrando que a gente está usando uma variável inteira, né, e aí damos um Ctrl V, tá? Lembrando que a chave, né, de acesso a gente mudou, certo? Então ela não é counter, mas sim number, tá? Só que para não ficar confuso, né, para a gente não escrever aqui o number, né, porque às vezes a gente pode escrever e colocar apenas um nome com um R aqui a mais, e aí ele não conseguiria carregar, tá? O interessante é sempre quando a gente for usar alguma chave que a gente vai usar em outros lugares, a gente cria uma variável para isso, e aí a gente não consegue errar, né? Então eu vou criar uma variável aqui chamada number key, que vai ser esse number aqui. E aí agora então eu uso a variável, tá? E aí agora, quando a gente for fazer o set, né, a gente apenas coloca aqui o number key, e a gente não consegue errar aqui, tá bom? Então, lembrando que aqui a gente está fazendo o set e agora a gente está carregando esse valor, né? Ao inicializar aqui esse widget, tá bom? Então, pegamos aqui o counter, só que esse counter ele pode ser nulo, né? Perceba que temos um ponto de interrogação aqui no int. E por que pode ser nulo? Porque é a primeira vez que a gente abre o aplicativo, a gente não tem nada salvo nesse number key ainda, tá? Então, a gente precisa verificar se existe alguma coisa, né? E aí, se existir, a gente seta esse counter aqui com um valor que a gente pegou do shared preference, e se não existir, a gente vai setar esse 0 mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que counter vai ser igual ao counter, eu vou até, para não confundir, colocar cached counter, certo? Então o counter ele vai ser o cached counter, ou seja, o contador que foi salvo, né, no local storage, só que se ele não existir, a gente vai colocar um 0, tá? Então, esses dois pontos de interrogações, né, ele vai vir para cá, pro lado direito, apenas se esse for nulo. Apenas se o lado esquerdo for nulo, né? E aí, então, ele seta como o lado direito, tá? Só que a gente precisa colocar tudo isso dentro de um set state, né? Pra gente fazer o rebuild aqui, né, do nosso widget,
e a gente atualizar então o valor na tela, tá bom? Então agora vamos salvar e vamos ver se está realmente carregando aqui os dados, tá? Então vamos somar aqui até o 11, vamos reiniciar e temos aqui o 11 ainda, tá? Ele carrega tão rápido que não dá nem tempo de ver o 0, né? A gente inicializa como 0 e aí a gente dá o init state aqui para carregar o dado, né? E aí, então se a gente reinicia, a gente tem o 11 e a gente consegue então persistir os dados sempre que a gente quiser aqui no nosso aplicativo. Vamos somar mais uma vez aqui, 17, reiniciamos e temos aqui ainda o 17. Então sempre quando a gente fechar o aplicativo e abrir novamente, a gente consegue carregar aquele dado tranquilamente, tá bom? Você pode usar também para, se você quiser salvar um JSON, né? Então você transforma de um map para uma string, né? Para um JSON, e aí você consegue então salvar essa string, né? Usando o set string, né? E aí a gente passa o JSON aqui, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui sei lá, um objeto, a gente coloca, sei lá, por exemplo, o nome. Opa, colocar assim, com aspas simples. Nome, e aí, por exemplo, Alec, certo? E aí a gente consegue, então, transformar, né? Deixa eu só colocar mais um para fazer mais sentido. Vou colocar aqui idade, né? Já vou entregar uma idade aqui para vocês. Eu vou botar aqui 34 anos, certo? E aí, então, a gente faz, né? Transforma esse JSON para um map. E aí a gente faz o from map, né? Transformando o map para um objeto aqui de uma classe de Dart, né? E aí a gente consegue então usar esse nome e essa idade, tá bom? Só um exemplinho bem rápido aqui para vocês, tá bom? Bom, então é isso, coders. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem alguma dúvida, é só mandar nos comentários. E se quiserem que eu faça algum vídeo usando o Local Storage, tá? Tem até a To-Dos List, que é uma playlist que eu fiz, tá? Eu acho que seria bem interessante você assistir, se você quiser saber mais. Mas se quiser alguma outra coisa sobre o Local Storage, algum aplicativo bem específico, pode mandar aí nos comentários, tá bom? Valeu, coder, e quiser aprofundar seus conhecimentos da Flutter, é o primeiro link aí na descrição. Valeu, coder, até a próxima aula.